Boa tarde a todos vocês, caro Sérgio Fausto, presidente Fernando Henrique, ao meu xará Marcos Vinícius, Tadeu Molon, todos vocês, muito obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui. Primeiro, o Sérgio Fausto está ficando um provocador de primeira. Quando eu me referi à mesa dos intelectuais e dos políticos, era uma idiosincrasia às avessas, era uma depreciação autocrítica, porque a nossa popularidade está entre o taco e o carpete. Mas não é de hoje. Eu, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, eu fui do Conselho de Administração dos Correios. E os Correios faziam uma pesquisa anual de avaliação institucional. Eram 40 instituições. E Corpo de Bombeiro e Correios tiravam sempre, em primeiro lugar, Correios pré-mensalão. Era 90, antes de ter aquele pacotinho de dinheiro lá. 97%, aí vinha judiciário, imprensa, polícia e tal. Tira e queda todo ano, os dois últimos lugares entre as 40 instituições, Congresso Nacional com 32, partidos políticos com 28. Então, isso... Só que agora, depois da Lava Jato e de tudo que ocorreu, nós estamos disputando com a margem de erro. Assim, se o viés é para baixo, fica 0%, se é para alto, a nossa avaliação fica em torno de 3%. Mas é importante não corroborar essa caricatura do Congresso, porque o Congresso tem pessoas como o Molon e o Tadeu, que são deputados que, apesar da diversidade ideológica, são pessoas de alta qualidade e espírito público. Então, é preciso, na defesa da democracia, defender a representação. Bem, esse assunto da reforma política, eu estudo por veleidade intelectual, tenho um pezinho na academia, estou afastado desde 95 da sala de aula, é um assunto piorra. A gente não sai do lugar, roda, roda, roda e não sai do lugar. A prova disso é que, exatos 2 anos atrás, eu estive nessa mesma sala discutindo e estamos exatamente no mesmo lugar. Nada de substantivo, a não ser fatores exógenos. A crise de fora do sistema afeta, mas os avanços institucionais foram... Eu vim aqui discutir a reforma de 2015. Eu fui da comissão de 2011, 2013, 2015, 2017. Copa do Mundo e Olimpíadas é de 4 em 4 anos. Reforma política é de 2 em 2 anos. Em todos os anos ímpares tem reforma política, embora nunca tenha um campeão. Ninguém sobe no pódio porque não dá em nada. Na verdade, eu não sei se... A única utilidade que eu estou descobrindo na reforma política é poder matar a saudade do Sérgio Fausto e me reencontrar, matar a saudade do presidente Fernando Henrique, que é a minha grande referência política desde de 83, quando vereador, eu rompi com a esquerda ortodoxa e passou a ser minha referência ideológica. Os artigos semanais ainda continuam me dando o rumo. Mas, na verdade, eu tenho dito que a gente sofre de uma circularidade lógica, um círculo vicioso, que a gente não resolve o problema porque tem o problema. Nós construímos um monstrengo, e ele não vai se autorreformar. Eu já estou com uma emenda constitucional pronta, propondo um plebiscito na eleição municipal de 20 para apreciarmos a questão do parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, porque os monarquistas fazem questão, e república, sistema eleitoral e sistema de financiamento. Porque o Congresso não consegue sair do impasse e gerar as convergências necessárias. É um jogo de soma zero. Todas as reformas, a única que foi ao plenário foi a de 2015, patrocinada pelo então presidente Eduardo Cunha. Eu sou autor da proposta do distrital misto. Colhi 99 votos, precisava de 308. O distritão, patrocinado por Eduardo Cunha, no auge do poder, teve 210, precisava de 308. Então, é um jogo de soma zero, porque nós produzimos um sistema que, em todos os campos, imobiliza o processo decisório. É no campo econômico. Como fazer reforma da Previdência com quadro de pulverização partidária? E não é só esse quadro de pulverização de
27 partidos, aliás, 26, porque o deputado do Partido da Mulher Brasileira, que era homem, saiu para o PROS. Então, reduziu, tivemos um ganho. Em vez de 27, temos 26. Mas esse sistema, porque reforma não é modismo, é uma necessidade histórica a partir de um esgotamento de um processo. E aí, na questão concreta, eu sou vice-presidente da Comissão da Reforma Política. Você tem 3 campos que nós temos que erguer um diagnóstico e respostas e alternativas. O tema central, o financiamento, em função da Lava Jato, do Mensalão, assumiu um protagonismo, mas, na verdade, o principal problema é o problema da representação. Esse sistema não tem o menor nexo. Vamos pegar Minas e São Paulo. São Paulo é quase o tamanho da Itália. Você solta 1.100 candidatos a deputado federal, correndo atrás de 34 milhões de votos num território aberto. Do ponto de vista do eleitor, a qualidade da escolha é péssima, porque ele não tem a menor condição de comparar os 1.100. Minas Gerais, para vocês terem noção, eu trabalho em 120 municípios. Eu tenho 47 prefeitos ligados a mim. Eu sou escravo do celular no lado despachante municipal. É um sistema infernal que não gera vínculo. E as pesquisas comprovam, 70% dos brasileiros, um ano depois, não sabe sequer dizer o nome do deputado em que votou. Portanto, a questão central da democracia, o controle social e a prestação de contas, não ocorre. A gente recebe uma procuração em branco. Há um controle difuso nessa coisa nebulosa que são as redes sociais e um controle difuso pela imprensa. Mas não há aquela coisa que, por exemplo, no Distrital Puro existe, onde aquele pequeno contingente marca no calcanhar o seu deputado. E ele tem que explicar suas posturas e discutir com seus adversários, que, numa eleição majoritária, perderam, e ali, naquele pequeno território, ele tem que ir, sim, fazer reunião, ir para a rádio local e se explicar sobre previdência, sobre teto dos gastos, sobre reforma política. Então, o problema da representação é central. E aí diz respeito, isso também toca, não adianta discutir financiamento sem ir na raiz. O nosso sistema é caríssimo, ele é irracionalmente caro. Você só tem 2 jeitos de baratear efetivamente as campanhas. Ou caminha para o distrital, ou caminha para a lista fechada. Bem, eu tenho 2 propostas, a PEC do Distrital Misto, que é o modelo que eu acho, a síntese que a Alemanha fez, eu acho que atenua os defeitos do Distrital Puro e da lista fechada e potencializa as virtudes. Eu acho que é o melhor sistema. Eu tenho essa PEC, mas tem um projeto de lei ordinária que é simplesmente a regionalização do voto proporcional. São Paulo, por exemplo, seria dividido em 10 grandes regiões com 7 cadeiras. Então, em vez do deputado, não é o ideal, em vez de correr atrás de 36 milhões de votos, ele correria atrás de 3 milhões e 600. Isso baratearia e aproximaria a representação. E seria plurinominal, mas pelo sistema proporcional. Então, o PSDB, o PT, o PMDB, em vez de lançar uma única chapa concorrendo a 70 cadeiras, lançaria 10 chapas concorrendo a 7. E assim, Minas em 9 regiões, o Rio de Janeiro em 7, a Bahia em 5 e por aí adiante. No entanto, nós tivemos uma interlocução. A sociedade, eu acho que tudo lá é muito programado, conspirado e organizado. É uma bagunça. É uma bagunça. Tem 6 meses que eu estou falando com o Rodrigo Maia, com o Eunício, com os líderes partidários. Se vocês não trouxerem para o colo de vocês, se os presidentes das casas não coordenarem o processo de negociação, mais uma vez nós vamos morrer na praia. E não deu outra. Está caminhando para isso na semana que vem. Então, assim, os políticos gostam de viver perigosamente, deixar tudo para a última hora. Nós temos 30 dias para resolver essa questão para valer para 2018. O Gilmar teve um protagonismo nisso, como presidente do TSE. Eu participei de 2, ele recebeu no TSE, fez um seminário internacional interessantíssimo, tivemos jantares, almoço, é difícil manter a dieta nessa dinâmica, porque tudo é almoço, jantar, café, e o Gilmar
empurrou muito essa discussão. Mas ficou claro que não era possível para 18 nenhum tipo de territorialização do voto. Ou você ancora a representação no território, ou ancora nas ideias, no programa. Ou faz o misto. Então, não era possível distrital puro, distrital misto, regionalização do voto proporcional. O Gilmar teve a ideia de fazer a transição para o distrital misto pela lista. Resultado, a sociedade, as redes sociais, a imprensa trucidaram, porque o brasileiro não lembra do nome do deputado, mas faz questão de escolher ele. É uma coisa cultural. É que tem a ver com o nosso forte presidencialismo, com as lideranças populistas, carismáticas, essa coisa centralizada na pessoa. É compatível essa ideia de eu quero escolher, não quero nada de lista. Eu quero escolher o meu candidato, mas esquece um ano depois, e não controla e nem fiscaliza. Então, foi trucidada. A imprensa... Outro dia eu dei uma entrevista lá na saída da comissão para uns 5 canais de TV. Quando eles desligaram, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês querem? Que a gente ergue a recuperação do financiamento empresarial, vocês dinamitam. Ergue o fundo público, vocês dinamitam. Ergue a lista fechada, vocês dinamitam. Você fala em distritão. Então, só restaram 2 opções. Distritão, um voto majoritário em circunscrição estadual, que é uma declaração de falência, uma confissão de falência do quadro partidário, mas que seria a transição para o distrital misto. Assim está na PEC que vai ser votada terça-feira. E quem quiser me xingar, eu sei que o Tadeu e o Molon não concordam, eu que fiz esse movimento tático em direção ao Miro Teixeira e ao PMDB, que eu resolvi entregar os anéis para não perder os dedos, assegurar o distrital misto, um sistema moderno, avançado e decente, com o custo, porque eu combati o distritão em 11, 13 e 15. Fui decisivo para derrotar o distritão. Mas eu cheguei à conclusão, depois do acúmulo de distorções, que o distritão, nas circunstâncias historicamente dadas, concretas, é menos pior que o sistema atual. Então, assim... Primeiro, porque ele evita o efeito Enéas, Tiririca, Russomano. Porque, se houvesse identidade partidária, o Russomano é uma celebridade e leva 4 nas costas. Esses 4 têm alguma consistência programática com o Russomano? Representa alguma vertente de pensamento? Mesma coisa o Tiririca, que leva 3. Não é à toa que o PRB e o PR estão contra o distritão, muito focado aqui em São Paulo. Outra coisa é evitar chapas artificiais. Eu presidi o PSDB de Minas 4 anos. É de uma artificialidade, você tem que sair catando candidato a laço. Para preencher a cota da mulher é uma coisa impressionante, porque é uma questão que nós temos que discutir. A França acabou de, na renovação que o Macron produziu lá, mais de 230 mulheres. Uma coisa inédita na França. Aqui há um problema que nós temos que desvendar, porque as mulheres, eu acho que, sabiamente, não querem participar desse jogo. Deve ter alguma sabedoria que os homens são insensíveis para perceber. Mas, assim, então, você evita... o partido grande, o PT, o PMDB e o PSDB, particularmente, são punidos. Você tem 6, 7 deputados, ninguém quer ir para a rabeira. Meu xará já está apontando 5 minutos, então eu vou passar para os outros 2 pontos. Então, assim, eu acho que votar a PEC como está, com o distritão em 2018, com o distrital misto em 22, é o melhor caminho, porque não há outra hipótese. A imprensa teve um papel... A lista fechada virou lista secreta. Quer dizer, vão esconder quem está envolvido na Lava Jato. O eleitor precisa ser paternalizado, ele vai lá na lista e fala assim, não voto nessa lista, porque aqui quem está aqui. A gente tem mania de tutelar o eleitor, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho, mas essa alternativa já subiu no telhado. E, mais uma vez, o jogo de soma zero vai imperar. Segundo ponto, a questão da organização do sistema partidário. O Jair Nicolau tem um livreto, meu amigo, que foi um dos efeitos
das reformas políticas é ter ficado amigo do Jair Nicolau. É uma das vantagens, algumas vantagens na vida a gente tem. Ele estudou mais de 1000 eleições do pós-guerra e só teve essa dispersão na Polônia pós-socialismo, com Lech Wałęsa, que chegou a 14 partidos. Você não imagina a zona, a bagunça que é a reunião de líderes, que decide a pauta. As reformas, os avanços. É uma sala, parece uma torre de Babel. Então, assim, não pode ter esse grau de pulverização. Pode ter centenas, milhares de partidos como entes da sociedade civil. Mas a representação tem que ter filtros para que o processo decisório, para que a governabilidade não seja baseada no presidencialismo de cooptação, que é o que a gente vê. Ontem eu estava relatando a revisão da meta fiscal, nós ficamos até 3 horas da manhã, eu saí lá 3 horas, tinha 219, achei que ia completar, e não tinha. Eu tenho leve desconfiança que o Centrão estava com outras preocupações, porque não deu os votos necessários para uma coisa essencial. Chegou um orçamento com bases falsas hoje. Chegou. O governo entregou com uma meta que todo mundo sabe que não é aquela. Isso, para a credibilidade da política econômica, é péssimo. Não tem efeito prático, mas, psicologicamente, abala as expectativas. Então, vamos tentar. A PEC, que nasceu no Senado, do Ferraço e do Aécio, que é relatada pela Sheridan, propõe o fim das coligações já em 18, porque mudou o relatório, e uma cláusula de desempenho, não de barreira, muito pequena, 1,5%. Mas já é um avanço. Mas subiram no telhado também. Porque, como antecipou para 18, muitos já estão resistindo, várias seções regionais fracas, não têm condição de montar chapa própria, e aí só a cláusula de desempenho de 1,5% ajuda, mas não resolve muita coisa. Além de tudo, porque é de desempenho. O Jairo cunhou um termo que vai ter o deputado zumbi, porque ele vai para o Congresso, mas ele não tem liderança, não tem representação, não tem fundo partidário, não tem TV, é um deputado zumbi. E vai acabar incentivando a infidelidade, que ele vai fazer opção por um outro partido. Por último, o financiamento, para encerrar, eu acho que a sociedade está sedenta de transparência e verdade. Nós temos que confessar, nós estamos numa saia justa, num beco sem saída. Primeiro, porque tudo que a Lava Jato revelou, tudo que a população decodificou desse processo todo, mais a decisão do Supremo, dinamitou. O Moro e o Fux, recentemente, aos 42 do segundo tempo, vieram falar em retomar a discussão do financiamento privado. Eu acho que, para 2018, não há condições políticas de abordar. O Senado vai tentar. O Caiado está com uma proposta, tá? Eu venho para a rua, espalhou que esse negócio do fundo público é ideia minha. Realmente, eu tenho um projeto que é totalmente diferente, que era no imposto de renda, o cidadão que direcionaria para o partido, uma experiência que teve na Alemanha, mas o Vicente Cândido, o relator, roubou o nome que eu tinha dado, Fundo de Financiamento da Democracia, eu levei a fama, vem para a rolha, e eu estou apanhando igual boi ladrão nas redes sociais. Então, assim, está demonizada o financiamento de empresas. Aí veio o fundo público, demonizaram o fundo público. Vai tirar da saúde, vai tirar da educação. A proposta minha era acabar com aquele programa chato, semestral, que não vale nada, e as comerciais, que custam 1 bilhão por ano de renúncia fiscal. Então, juntaria, em cada ciclo eleitoral, daria um fundo de 2 bilhões, saída do financiamento do próprio sistema. E o Caiado resgatou essa ideia, vamos ver se vai para frente. Mas eu estou achando que não vai ter nenhum fundo público. Então, nós estamos no pior dos mundos. Por quê? Primeiro, um minuto concluindo. Primeiro, o fundo partidário, que é um investimento que já existe, de 800 milhões esse ano. Aí, com contingenciamento, veio para 500. Sabe o que acontece? Os partidos que têm vocação majoritária, PT, PSDB, PMDB, dão uma ajudinha do fundo partidário de R$100 mil. Os partidos médios, o PR, o PSD, o PTB, dão ajudas para cada deputado de 1 milhão, 1,5 milhão.
Então, há um diferencial de competitividade, porque eles concentram tudo. Qual é a lógica do presidencialismo de cooptação? Vou apostar tudo em formar uma bancada, com a bancada eu faço ministro, e aí eu participo do jogo. Tanto que a briga na legislação infraconstitucional é que os partidos mais densos não querem ter cota por cargo. E esses partidos médios querem ter autonomia partidária, que o dinheiro vai todo e eles aplicam como quiserem. Porque, no texto do Vicente Canto, 50% é para majoritária, 30% para deputado federal e 20% para estadual. E resta as pessoas físicas. Eu quero confessar, o Bernie Sanders, na primária, o Obama já foi um sucesso, mas o Bernie Sanders, o velhinho socialista que disputou com a Hillary, arrecadou 217 milhões de dólares com doações médias de $30. Só que eu queria dizer, para encerrar, em 2006, eu tentei fazer minha campanha de deputado. Mandei 10 mil cartas. Eu era secretário de Saúde de Minas, para médicos, empresários, advogados e tal. Uma carta linda, falando que eu queria financiamento pulverizado, não queria ter rabo preso e tal. Com 15 dias, eu arrecadei R$500. Aí, desesperei e fui atrás das empresas. Né? Eu queria dizer o seguinte, a caricatura que eu faço, a metáfora que eu faço, a gente desce de um palanque, a primeira coisa que tem na beira da escada é um bêbado falando, deputado, paga uma cervejinha para mim. Aí você anda 10 metros, tem uma senhora com uma conta de luz vencida, fala assim, vão cortar minha luz, deputado, me ajuda a pagar. Aí, quando você vai para a rua para pegar o carro paralela no escuro, o Joesley chega, me arruma um empréstimo subsidiado no BNDES. Então, assim, é uma equação que não tem solução. Então, eu fico aí com essa tempestade mental para ajudar aí no debate.